Boa tarde. Estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje é dia 14 de agosto, terça-feira, e vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Mas antes, eu quero mandar aqueles abraços especiais. Os abraços de hoje vão para o senhor Cleones e os seus familiares, que são moradores lá do bairro Oliveira 3. E também para o senhor Dejaniro e sua esposa Zilda, que moram no bairro Taquaruçu. E para Mônica Aparecida da Costa e os seus familiares, que moram no bairro Jardim Montevidéu. A cirurgia bariátrica é o método mais eficaz no tratamento da obesidade mórbida e controle do peso a longo prazo. Para alguns pacientes, por conta do grau elevado de obesidade, fica praticamente inviável indicar exercícios físicos e mudança de hábitos alimentares. Neste caso, a indicação cirúrgica normalmente ajuda a pessoa a reduzir o peso e melhorar sua qualidade de vida. E sobre este assunto, eu vou conversar hoje com o médico gastroenterologista, um grande amigo, Dr. Wilson Canteiro. Dr. Wilson, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui, João, novamente. E eu gostaria de que o senhor já começasse falando para a gente o que seria, o que consiste, né, doutor, a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela nasceu por volta de 1950 como alternativa justamente a esse perda de peso em grau elevado que não se conseguia fazer por métodos habituais, como regimes, dietas, essa coisa parecida. Então, a partir dessa data em diante, durante os anos todos, a cirurgia bariátrica vem sendo desenvolvida e aperfeiçoada para melhor fazer o emagrecimento do paciente. Então, o método bariátrica significa perda de peso através de um procedimento cirúrgico. E a gente sabe que nesse tempo todo de evolução, tudo isso, com certeza hoje tem muitas técnicas diferentes para a gente fazer com que a pessoa perca peso e tudo mais. Quais seriam essas modalidades hoje disponíveis para a população? Então, João, ao longo do tempo, essas técnicas foram sendo aprimoradas. Várias surgiram no mercado, várias foram cientificamente estudadas, e hoje nós temos um número que gira em torno de 3, 4 cirurgias que estão consagradas no mercado. Essas cirurgias hoje são muito bem estudadas do ponto de vista técnico, elas estão bem estruturadas, e o que hoje se evolui dentro da cirurgia bariátrica é o estudo tecnológico em termos de estudos de hormônios, as alterações que esses hormônios provocam no paciente ao longo do tempo que ele é submetido à cirurgia bariátrica. Então hoje está muito mais concentrado no estudo hormonal das alterações que a cirurgia bariátrica provoca do que propriamente dito na evolução da sua técnica, apesar que a técnica todo dia há uma melhora na eficácia dessa técnica. O senhor teria como dizer para a gente se existe algum tipo melhor de cirurgia bariátrica ou vai depender, claro, da sua avaliação e do objetivo do paciente? Nós sempre buscamos, junto ao paciente, escolher aquele método mais adequado para ele. Eu acho que individualizar a técnica operatória com o paciente é o melhor método. Eu sempre digo que o cirurgião ele faz aquilo que melhor lhe convier em termos de melhora para o paciente a médio e longo prazo. Mas é claro que isso é discutido com o paciente, com os familiares também, para que a gente possa encontrar um meio termo e escolher aquilo que é melhor para o paciente. E na sua prática, doutor, isso aquilo que o senhor vê dos pacientes que ele procuram, qual que é a técnica que o senhor mais utiliza nesse paciente e que o senhor vê o resultado mais a curto e médio prazo? Atualmente a cirurgia mais realizada no mundo todo, né, a gente brinca que é a campeã mundial na sua realização, é o chamado bypass com derivação intestinal, ou seja, a redução do tamanho do estômago associado a uma derivação intestinal. Em segundo lugar, tem sido bastante utilizada a técnica chamada de sleeve, ou seja, a redução do tamanho do estômago na forma de um tubo, né? Como fosse os americanos chamam de técnica em manga. Você transforma o estômago num tubo gástrico. Também tem sido bastante utilizada. Ela está crescendo nesses últimos 5 anos bastante, encostando até em termos de utilização, comparando com a cirurgia de bypass de derivação intestinal. Mas sempre então que o paciente vai ser submetido a uma cirurgia para redução do volume do estômago, ele tem que estar consciente de que ele vai passar, a partir dali, a comer cada vez menos, né, por um limite físico. Isso. Então, por isso que eu falei para você, do ponto de vista técnico da cirurgia, inicialmente se pensou assim, bom, se a gente reduzir o tamanho do estômago, oferecer menos aporte calórico para esse paciente, e com desvio intestinal, nós vamos promover o emagrecimento desse paciente. Esse foi o princípio da cirurgia. Com o passar do tempo, observou-se que o emagrecimento não se dava somente pela essa restrição alimentar e pela desabsorção, mas sim
pela ação de hormônios que existem no tubo digestivo e que melhoram também essa perda de peso, consequentemente das chamadas comorbidades também, hipertensão arterial, diabetes, né, problemas que agravam com a presença da obesidade. Então, ao longo desse tempo, se tem estudado dessa maneira a evolução da cirurgia bariátrica. Bom, doutor Wilson, e as mulheres que foram operadas para a cirurgia bariátrica, elas têm condição depois de engravidar? Tem, perfeitamente. Bom, vou pedir para o senhor responder essa pergunta para a gente daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Hoje eu converso aqui com o Dr. Wilson Canteiro sobre cirurgia bariátrica. Dr. Wilson, retomar uma pergunta que eu lhe fiz no bloco passado. Mulheres obesas que fizeram a cirurgia, elas têm condição de engravidar e ter uma gravidez correta, perfeita? Perfeitamente, João. O que nós temos observado ao longo do tempo é que todas as vezes que a mulher emagrece, ela melhora substancialmente até a sua fertilidade. Isso é sabido, está na literatura, que mulheres obesas têm grandes dificuldades em engravidar. Pelas alterações hormonais que a obesidade provoca, elas têm grande dificuldade em engravidar. E quando engravidam, tornam-se pacientes de alto risco, inclusive com doenças tipo pré-eclâmpsia, hipertensão, diabetes gestacional, levando inclusive até a morte da mãe e do concepto. Então, quando nós fazemos a cirurgia, essa paciente emagrece, e isso por volta, nós liberamos a paciente para a gestação a partir mais ou menos em torno de 1 ano e meio de pós-operatório. Quando o peso já estabilizou, essa paciente está com a sua alimentação adequada, está com atividade física, e ela fica pronta realmente para engravidar. E não tem problema nenhum em engravidar. Claro que tudo isso tem que ter um acompanhamento médico, eu sempre falo, do seu cirurgião que fez a cirurgia bariátrica e do seu ginecologista. Então, quando a mulher segue a rigor essas regras que são impostas pela cirurgia, não tem problema nenhum, ela pode engravidar quantas vezes ela achar necessário. E a gente sabe que a cirurgia ela acaba causando um impacto no paciente, porque ele está acostumado a ingerir uma certa quantidade de alimentos, vai passar a ter uma restrição. Gostaria de saber do senhor, doutor, quais são os cuidados a serem tomados antes de se indicar a cirurgia? O que o senhor costuma prescrever aos seus pacientes? Quais são os cuidados multiprofissionais prévios à cirurgia? Bom, João, nós precisamos do seguinte: no primeiro momento, o paciente precisa querer mudar de vida. Ele precisa querer mudar aquela condição de obesidade. Não adianta ela ser imposto por alguém da família ou que queira que a pessoa fique magra. Ela tem que querer. Esse é o primeiro ponto de partida. O segundo é as indicações. Existe um critério que foi elaborado pela Organização Mundial da Saúde e é seguido hoje no mundo inteiro, que esse paciente tem que ter critério. Ele tem que ter pelo menos 5 anos de obesidade estável, tem que ter pelo menos tratamentos clínicos sem sucesso, não ser portador de doenças psiquiátricas na quais o paciente não possa entender aquilo que vai ser feito com ele, não ser portador de doenças orgânicas que contraindiquem essa cirurgia, uma doença cardiológica, uma doença pulmonar e outras que possam impedir o tratamento cirúrgico. Essa é a condição. Segundo, esse paciente passa por um critério rigoroso de escolha para a cirurgia bariátrica, qual seja, ele passa pela avaliação cardiológica, anestésica, psicológica, psiquiátrica, endocrinológica e nutricional. Só a partir do momento que todo esse séquito de médicos indicam a cirurgia e liberam o paciente, é que esse paciente está liberado para a cirurgia bariátrica. Antes disso, dentro da nossa rotina de serviço, pacientes que não tenham condições, principalmente psicológicas, não são submetidos à cirurgia. E a gente sabe, por isso, que ao longo dos anos aí foi incorporada também a cirurgia bariátrica, a técnica por vídeo, a cirurgia por vídeo. A gente sabe dos benefícios. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho para os nossos espectadores quais são os benefícios da técnica ser feita por vídeo. Já temos alguns anos que a técnica videolaparoscópica foi implantada. A partir da década de 80, quando surgiu a videolaparoscopia, ela vem se aprimorando. E chegou na cirurgia bariátrica, há uns anos atrás. As vantagens para o paciente são enormes, porque você coloca o paciente, primeiro, com um tempo operatório menor, a partir do momento que a equipe desenvolve uma técnica aprimorada na mão de uma equipe que seja mais, por assim dizer, experiente, então a técnica se torna muito rápida de ser feita. Então a cirurgia hoje, em torno de 1 hora, 1h30, você faz uma cirurgia bariátrica. O tempo anestésico é menor, então você expõe menos o paciente aos riscos cirúrgicos inerentes à própria cirurgia de grande porte.
esse paciente volta mais rapidamente do seu ciclo anestésico, ele volta mais rapidamente ao quarto e volta, por último, mais rapidamente ainda para suas atividades diárias. Em torno de 15 dias esse paciente está apto a voltar às suas atividades, trabalho, que não seja um trabalho de esforço muito acentuado, ele pode voltar rapidamente às suas atividades normais. Então, é menos dor pós-operatória também. Hoje, a técnica, qualquer das técnicas se utiliza em torno de 5 furinhos na barriga que são feitos para fazer o procedimento, né? Trocando o que era feito anteriormente, a cirurgia convencional, era um corte de 25, 30 centímetros na barriga. Isso causava mais dor para o paciente, ele ficava mais restrito ao leito por causa da dor. E isso, quando você tem dor e você fica restrito ao leito, você abre margem para que apareçam novas complicações dentro do pós-operatório. Então a cirurgia videolaparoscópica, ela reduziu bastante a incidência dessa morbidade, ou seja, a chance desse paciente desenvolver outras doenças decorrentes daquele procedimento cirúrgico. A gente sabe que o senhor aqui no estado é talvez o mais experiente com relação à cirurgia bariátrica. Eu gostaria que o senhor dissesse para nós se na sua prática, os pacientes que perdem o segmento após a cirurgia, se elas ou eles podem voltar a ganhar peso. Não tenha dúvida disso. É o que eu sempre falo para as pessoas. A cirurgia, ela não é milagrosa. Ela não veio para falar assim, não, a partir do momento que eu faço a cirurgia, que eu ficar magro, eu posso fazer o que quiser, voltar a fazer as coisas que eu fazia e não vou ter nenhuma intercorrência em decorrência disso. Negativo. Continua sendo, mesmo pós-operatório, mesmo após o emagrecimento, esse paciente precisa, é necessário que ele tenha um acompanhamento médico, ele não fique ausente das suas chamadas que é feita pelo médico, os seus acompanhamentos a cada semestre, ele tem que comparecer ao consultório médico, ao ambulatório, para fazer os exames de rotina. Só assim ele vai ter grandes benefícios da cirurgia. É o que eu sempre falo, a cirurgia bariátrica não é a cura para a obesidade. Nós enganamos a obesidade com a cirurgia bariátrica. O paciente continua tendo o genzinho lá da obesidade, continua tendo as células adiposas que vão causar obesidade, não sumiram, estão lá quietinhas. Se nós dermos chance no pós-operatório para que esse paciente faça totalmente errado aquilo que foi proposto para ele, com certeza ele vai se tornar um obeso. E aí não tem a segunda chance, não tem outra cirurgia, não tem outra técnica que possa voltar a fazer o paciente a ser magro. E no período pós-operatório, doutor, esse paciente já adaptado à sua nova condição física, ele está apto a comer qualquer tipo de alimento, não tem restrição? Não tem restrição. Na verdade, João, a restrição é no volume, não na quantidade. Eu sempre brinco que se quiser comer lagosta, quiser comer camarão, quiser comer o que quiser, ele vai comer. Só que o volume que ele vai comer é um volume menor. Ele vai ter a qualidade na alimentação, poder saborear o alimento, que é uma coisa que muitas das vezes na obesidade você observa o paciente comendo grandes volumes de alimento e ele nem sabe o que ele está comendo. Ele nem tem sabor daquilo que ele está comendo. Quando a gente observa isso no pós-operatório, é totalmente diferente. O paciente passa a refinar mais o seu sabor, ele curte mais a comida que ele está comendo, e isso melhora uma barbaridade do ponto de vista alimentar do paciente. É claro que essa alimentação ela tem que ser sempre regrada, ela tem que ter um acompanhamento nutricional, mas que o paciente tenha a liberdade total de comer. Fica restrito somente na sua quantidade. Bom, vocês viram quantas informações importantes que o Dr. Wilson trouxe aqui para nós. Dr. Wilson, eu gostaria de agradecer e dizer que é uma grande satisfação poder receber o senhor aqui. O senhor foi meu ex-professor na época da cirurgia geral no Hospital Universitário, e espero deixar o programa aberto para que o senhor possa retornar aqui outras vezes. Muito obrigado, João. É sempre um prazer e um orgulho ter um ex-aluno agora à frente de um programa importante como esse, e estamos às ordens e sempre à disposição de poder contribuir com a população. Muito obrigado. É isso aí, gente. Se você tem críticas ou sugestões, fale conosco. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se quiser enviar uma carta, escreva para a Rua Independência, número 260, Vila Santa Luísa. O nosso CEP é 79005-260. É um prazer tirar as suas dúvidas. E lembre-se sempre, o nosso compromisso é de fé e saúde. E vamos agora para aquele momento especial, a nossa reflexão do dia. Dê uma boa olhada ao seu redor. E entenda que sua vida, agora mesmo, é o resultado de todas as suas escolhas no passado. Você gosta do que vê? Certamente você andou muito para chegar até aqui. Você sobreviveu e deu um jeito de estar onde está.
Existem coisas que poderiam melhorar? Provavelmente. Existem lugares que você gostaria de conhecer, coisas que você gostaria de fazer? Você consegue imaginar a sua vida sendo ainda melhor, ainda mais gratificante e emocionante do que é hoje? Então, como chegar lá? Do mesmo jeito que chegou até aqui, como resultado das escolhas que você faz. Existem escolhas e existem escolhas. Geralmente, prestamos muita atenção às grandes decisões. Faculdade, casamento, primeira casa, ou apartamento, mas frequentemente as decisões mais poderosas são as pequenas, aquelas que fazemos um dia após o outro. Fazer ou não mais uma visita, dar aquele telefonema, acordar mais cedo para fazer um exercício, a atitude com que encaramos o dia a dia no trabalho. A qualidade da sua vida é um resultado direto das escolhas que você faz. E cada momento em sua vida é uma escolha. O futuro aproxima-se no mesmo ritmo de sempre. Então, preste atenção nas suas escolhas, pois são elas que moldarão ativamente o resto da sua vida. Tenham todos um excelente fim de tarde, uma noite maravilhosa, fiquem com Deus. No próximo programa, vamos falar sobre enfisema pulmonar. Não perca!